Olá, eu sou a Aline Bagesteiro, diretora jurídica e de gestão da Brace, e esse é mais um Trocando Ideias. Hoje nós estamos com o Edgar Mendes. O Edgar é advogado sênior da Gerdau. Bem-vindo, Edgar. Obrigado, Aline. Muito feliz aqui de estar com vocês. Admiro bastante o trabalho, né, da Brace e obrigado pelo convite. Edgar, começando nossa conversa, já com um tema bastante polêmico, a judicialização do setor elétrico. Na sua visão, por que o setor elétrico ele é tão judicializado? Bom, eu acredito que se relaciona à própria complexidade, né, do setor energético brasileiro. E eu acho que essa questão se desdobra em vários aspectos que muitas vezes são conflituosos, né? Por exemplo, eu acho que a intensa e complexa regulamentação, né, que sujeita o setor em alterações de interpretação e aplicação constantes aí, né, das políticas energéticas. Muitas vezes a gente sabe que isso pode afetar, né, os agentes em termos de segurança jurídica. Então, acho que é um tema que, de fato, influencia bastante na judicialização. Eu acho também que a gente tem diversos debates que são constantes em relação às possíveis deficiências na informação e na transparência dentro, né, dos aspectos que regem o setor, principalmente quando a gente fala de encargos setoriais, né, tributos, tarifas. Eu acho que esse é um ponto também. E eu acho também que aspectos fáticos, né, que vão estar ligados ali às disputas possíveis no setor, aspectos ambientais, aspectos contratuais e também envolvendo disputas sobre propriedade, né? Então, acho que um contexto geral é esse. O que não falta são complexidades no setor, né? Seja no Perfeito. texto legal, seja na dinâmica do setor, né? As próprias normas que são esparsas, né? São complexas. A gente tenta, né? Como advogado que atua no setor, a gente se esforça, se junta aos engenheiros e vai levando. E vamos em frente, é isso aí. Na sua visão, como entra o papel do Tribunal de Contas da União ou dos estados nesse contexto do setor energético? A gente tem agora mais uma competência do TCU, que é a SESEX Consenso, e que vem recentemente trazendo bastante impacto para o setor. Como você vê o TCU? Bom, assim, o que eu acho é o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas estaduais, eles desempenham um papel fundamental, né, no setor energético, principalmente a partir da supervisão do uso dos recursos públicos, né, garantindo a conformidade com as leis e os regulamentos e também promovendo a transparência e a responsabilidade da gestão dos recursos, né, dentro do setor. E eu acho que, por fim, impulsionando a própria segurança jurídica, né? Eu acho que esse ponto é muito importante. A gente sabe que, por meio do trabalho dos tribunais de contas, muitas vezes emitem-se recomendações, né, determinações para corrigir irregularidades, promovendo a eficiência e a transparência no setor. E aí você trouxe um ponto importante que eu também iria citar, que foi a criação da SESEX Consenso, né? Eu acho que foi em dezembro de 2022, é recente. E o propósito da secretaria é contribuir para a efetividade das políticas públicas e a segurança jurídica, principalmente por meio de soluções construídas de modo colaborativo, né, com essa intenção de celeridade, né, perante a sociedade e os entes públicos. E a gente sabe que a secretaria está cuidando aí de várias pautas que são extremamente importantes para a sociedade, principalmente envolvendo o setor elétrico, né? Esse trabalho ele é muito relevante, porque ele prioriza aí conceitos que são importantes para toda a sociedade, como a construção colaborativa de soluções consensuais, né? O próprio diálogo entre as instituições e o desenvolvimento também de boas práticas dentro do setor. Então, eu considero que é bem importante aí o papel dos tribunais de contas. Vou deixar só um pedido, vai que o TCU resolve nos ouvir, né? De permitir a participação dos consumidores, que nós possamos sentar na mesa para chegar a esse consenso.
é extremamente importante. Edgar, a Brasce, historicamente, até por termos um corpo técnico extremamente qualificado, do qual, depois de 16 anos trabalhando aqui, eu me orgulho muito. A gente participa muito e ativamente de audiências públicas, consultas públicas nos mais diversos órgãos de governo, agências reguladoras federais, estaduais. Você acha que esses mecanismos de participação nas tomadas de decisão do poder público, de fato, eles podem influenciar na tomada de decisão? Bom, esse é um tema bastante complexo, né, e discutido, assim. O que a gente sabe é que atualmente, como você mesmo disse, existem vários instrumentos como as consultas públicas e as audiências, né? A gente sabe também da existência de conselhos e comitês que são compostos por representantes da sociedade civil, que têm esse papel de aconselhar o governo em questões relacionadas à energia. Um bom exemplo disso é o próprio Conselho Nacional de Política Energética, né? Que tem representação da sociedade civil. Dito isso, eu acho que assim, a gente sabe que esses mecanismos de participação social, eles desempenham um papel imprescindível, mas é claro que a sua influência, né, nas decisões da administração pública pode variar dependendo de inúmeros fatores, como, por exemplo, o contexto específico, o grau de envolvimento da sociedade civil e, né, principalmente a receptividade das autoridades governamentais em relação a esses instrumentos. Por isso, na minha opinião, existe espaço para aperfeiçoamento, né, da maneira como esses instrumentos são utilizados. Dentre vários aspectos que a gente pode citar, um elemento chave, na minha visão, é a devolutiva formal e clara para a sociedade civil, indicando a incorporação ou não dessas contribuições como uma justificativa, né? Eu acho que isso é extremamente importante, até de forma a incrementar a percepção da legitimidade, né, e real efetividade desses mecanismos, que é constantemente questionada, né, e flexibilizada. Eu acho que um ponto final que a gente precisa lembrar é que a gente não pode esquecer, né, é que a LINDB, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela define a necessidade de considerar as consequências práticas das decisões da administração pública. Qual é a melhor forma de você mensurar isso efetivamente, né? Se não por um processo eficaz de escuta da sociedade civil e principalmente dos agentes do setor energético. Então, eu vejo esses mecanismos fundamentais, principalmente indo de encontro com o que prevê a LINDB hoje no país. E uma análise de impacto regulatório, né, Edgar? Junto com o que você comentou, né, que é uma devolutiva, né, do porquê as sugestões não estão sendo acatadas, né? Uma devolutiva arrazoada, né, para que a gente possa compreender por que um caminho está sendo escolhido em detrimento de outro, né? Perfeito. E agora, sim, uma pergunta que mexe diretamente no bolso. Os subsídios do setor elétrico são um tema super recorrente aqui na Brasce, e a gente trabalha, eu acho que diariamente, se debruçando sobre eles. Você acha que os subsídios no setor de energia são um ponto focal da judicialização? Sem dúvida, né? Não que eu tenha dados aqui compilados sobre isso, mas o conhecimento empírico do setor demonstra que os subsídios são elementos frequentemente debatidos no setor judiciário, né? No Poder Judiciário. O que eu acho que é complexo, né, quando a gente se debruça um pouco sobre os dados, é que hoje há um relato que aproximadamente 50% do custo da energia elétrica consumida pelos brasileiros, seja nas residências, seja nas atividades industriais, é composto por tributos e encargos setoriais, né? Eu acho que todo esse debate ele vai se ampliando a partir da percepção constante que a gente vê por aí de deficiências em relação à transparência e informação, né, nesses tópicos. E aí eu acho que é importante a gente lembrar sempre o embasamento legal. Então, quando a gente fala da Lei 8987 de 95, que regula as concessões no Brasil, né?
uma das condições obrigatórias a serem observadas quando da concessão de serviços públicos à iniciativa privada é a modicidade tarifária na prestação do serviço público, né? Ou seja, esses valores que são suportados pelos usuários no pagamento do uso do serviço, eles têm que ser compatíveis, né, com a equação de custos e os benefícios da concessão. No entanto, assim, o que eu acho que muito se discute hoje são as distorções substanciais que são vistas nos preços e nos subsídios que são, né, dados dentro da tarifa de energia elétrica. E esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta, né? Então, assim, para resumir, o que eu acho é que a complexidade do setor energético, seja por todos os impactos que a gente vê, econômicos, sociais e ambientais, juntamente com os interesses diversos das partes envolvidas, contribuem frequentemente para essas judicializações. E aí, minha visão, para a gente mitigar esses litígios, é muito importante a iniciativa constante de adotar políticas que sejam mais claras, né, estáveis e previsíveis, aperfeiçoamento dos marcos regulatórios que estão dentro do setor e também muito importante a gente promover a resolução de disputas por meio de mecanismos alternativos, principalmente a mediação e a arbitragem, né? Eu acho que ainda acrescentaria um outro ponto extremamente representativo, que é a prática que a gente vê do governo, e isso independe de partido político, do governo adotar políticas públicas financiadas por meio de subsídios, principalmente na conta de energia elétrica, né? A energia elétrica, como ela é um fácil mecanismo de arrecadação, né? Ela é utilizada para financiar diversas atividades que, no fundo, não tem nada a ver com a energia em si, né? E isso acaba encarecendo demais. A gente vê políticas públicas que deveriam ser pagas pelo Tesouro, né? Pelo orçamento da União, por nós, pessoas físicas, como contribuintes, sendo paga por nós como consumidores de energia, e isso, quando a gente olha para os nossos associados, para vocês como indústrias, acaba penalizando muito, né? Porque o consumo de energia é muito grande. Perfeito. Edgar, foi um prazer conversar com você. Obrigada por vir trocar ideias conosco. Eu que agradeço. Sempre um prazer e fico à disposição.